Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que hoje recebe com muito prazer o colega jornalista, editor de política do Jornal da Orla, Marco Santana. Boa tarde, Marco. Prazer recebê-lo. Boa tarde, Chico Escala. Boa tarde que nos acompanha aqui no Opinião, da TV Cultura. O programa já se consolidou no horário. É sempre um prazer, um privilégio participar aqui do programa. Muito bem, muito obrigado, Marco Santana. E nós estamos aguardando também a presença do ex-deputado Vicente Cassione, professor de Direito, enfim, é uma referência da cidade também, o Vicente Cassione, que está chegando para o programa e já participar do próximo bloco, provavelmente. Mas, Marco, eu queria aproveitar esse início do Opinião para falar um pouco. Você é um especialista hoje, é um repórter que cobre com muita competência a política municipal, política regional de modo geral. E faz a cobertura, inclusive, da Câmara Municipal de Santos, das sessões, enfim, na sua coluna diariamente, Barômetro, no Jornal da Hora, ele traz tudo aquilo que os bastidores da vida política municipal. Eu gostaria de saber, Marco, a gente que acompanha você na sua coluna, o seguinte: tem havido uma série de conflitos entre a base do governo em Santos, né, que é uma base significativa, é quase que eu diria um rolo compressor, né, mas está havendo uma série de conflitos com o governo municipal, com o prefeito Rogério Santos, que, aliás, está viajando, está fora do país, deverá voltar no meio da semana da Europa. O que está acontecendo, na verdade, entre a base do governo e o governo, Marco? Ô Chico, primeiro a gente tem que deixar claro de que a Câmara, o Legislativo, seja nas cidades, nos estados ou em Brasília, é um espelho da sociedade, é um reflexo, Sim, representa o que a população brasileira de um modo geral, né? Não caíram de paraquedas, né? sim. Não foram ungidos Foram eleitos, né? foram eleitos, eles são representantes. Então, nesse sentido, é natural que cada um tenha o seu interesse específico, represente um grupo particular da população, e é natural também que haja tensões entre o poder legislativo e o poder executivo, porque muitas vezes os interesses da administração municipal não são os mesmos daquele mandato parlamentar. Então é normal que essas negociações, essas tensões, esses debates aconteçam. Na oposição, isso fica muito mais explícito, né? Sim, Porque os vereadores de oposição, eles têm um projeto político completamente distinto do claro. prefeito que foi eleito, né? Então era natural de que PT, PSOL, PL façam críticas mais severas à atual gestão municipal. O que pode surpreender muita gente é o chamado fogo amigo, Pois é. quando vem os vereadores de situação e acabam criticando, mas é uma coisa que eu quero chamar a atenção. São críticas pontuais à administração e nunca diretamente à figura do prefeito, Tá. que é uma diferença muito grande que tem que ser Sim, feita, sim. né? Porque os vereadores da base de apoio, eles criticam um tema, uma questão específica da gestão municipal, mas sempre tem o cuidado De e a preservar a sabedoria figura do de prefeito. preservar o prefeito, né? Seguro morreu de velho, né? É, E claro. nesse sentido, a gente percebe claramente aí que recentemente tivemos algumas críticas pontuais com relação a aspectos específicos, né? Vamos citar, por exemplo, aqui dois episódios recentes com relação a críticas à ação do secretário de Ação Comunitária, né, de Desenvolvimento Social, né, Social. o Elias Júnior, por conta de uma suposta determinação que ele deu com relação ao atendimento das pessoas em situação de rua, né, que ele teria mandado reduzir a quantidade de comida oferecida nos É, abrigos, né, tanto é que ele alimentação, enfim. tem alguns vereadores da base de apoio, né, os de oposição realmente fizeram uma gritaria muito grande, mas os vereadores da base de apoio também perceberam alguma coisa muito estranha, tanto é que convidaram o secretário para oferecer esclarecimentos. Aliás, E vale só uma observação, Marco, que a base de apoio do governo representa dois terços da dois Câmara. terços, 14 vereadores, portanto, apoiam o governo. E a oposição fica com o restante um terço da casa. exatamente. E o segundo episódio recente é com relação ao desempenho da secretária de Segurança Pública, Raquel Galinatti. Ela foi muito questionada
por conta de um episódio específico de um vereador fez uma denúncia de que ela estaria utilizando um veículo da corporação para atividade pessoal, né, Sim. compromissos pessoais. Então, também houve uma pressão muito grande para convocá-la para prestar esclarecimentos, e isso daí acabou também desencadeando, na verdade, revelando uma certa insatisfação que vereadores da base de apoio tinham com relação à atuação da secretária, por uma série de razões, né? Sim. Como, por exemplo, a falta de fiscalização em equipamentos públicos como o aquário e o orquidário, né? Mas, Chico, na política tudo é muito dinâmico. Nada que uma boa Uma boa conversa conversa não acabe resolva. resolvendo isso, né? E a gente percebeu nos últimos dias, principalmente na última semana, que jogaram água gelada na fervura, né? Então deu uma certa acalmada. E Nada como um dia depois do outro. exatamente. E uma demonstração muito clara disso que depois chegaram a anunciar que a secretária deixaria o cargo, depois parou de se falar sobre isso daí. E Mas o episódio emblemático, que na quarta-feira, na sessão da Câmara de quarta-feira, 3 vereadores da base de apoio fizeram questão de usar a palavra para fazer elogios à secretária, para registrar de que ela atendeu pedidos que eles fizeram, né. Então, quer dizer, foi é água na água na fervura. fervura, né. Agora, me parece que o pano de fundo aí também, Marco, é a questão eleitoral, né? Porque nós temos uma eleição ano que vem e muitos vereadores, alguns vereadores pelo menos, são candidatos a deputado, sobretudo deputado estadual. Tem aqueles deputados que são candidatos à reeleição e considerando-se o fato de que a secretária a qual você fez referência de segurança, ela também é candidata, já declarou aqui até, inclusive, uma opinião, que é candidata declarada pelo PL a deputado estadual. Sim, e existem os deputados estaduais que são candidatos à reeleição, e ainda assim existem vereadores, não Sim, só na Câmara de Santos, mas também nas outras câmaras da Baixada Santista, que ou são candidatos ou pleiteiam, né, esse espaço, ou são cabos eleitorais importantes de outros candidatos. de E às deputados eleitos. vezes não são parlamentares apenas da região, pode ser parlamentares de outras cidades, e até um alcance mais, uma liderança, vamos dizer, estadual, né? Então, muitas pessoas até acreditam que esse fogo amigo, a secretária, uma das razões seja justamente essa, né? Acaba minando aí, porque a Raquel Galinatti é uma personalidade que tem muito alcance, principalmente nas redes digitais, né? na internet, e ela sim, ela já é a primeira suplente do partido dela, e ela sim tem uma candidatura com Forte, né? potencial de voto muito forte, né? Então, os demais candidatos veem ela como uma adversária Adversário, importante, não, né? sem dúvida nenhuma. Agora, um outro episódio que também chamou muita atenção, Marco, foi o seguinte: foi críticas dos vereadores da base do governo a uma iniciativa do governo com relação ao projeto chamado Viva o Bairro, que os vereadores estavam achando que isso faria com que essa iniciativa do governo de atender diretamente a população em reuniões públicas estaria atrapalhando o trabalho que os vereadores exercem. E com relação a isso, foi superado também? Jogaram água na fervura, Marco, ou não? Exatamente. O Chico, o vereador é um espelho da sociedade e também é um para-raio da sociedade, Sim, porque é a autoridade mais próxima que a população tem acesso. Você não encontra o prefeito, o governador, o senador, por exemplo, na fila do pão, nem sim, né, na esquina de casa e assim por diante. Quer dizer, o vereador é aquela autoridade que é mais próxima, então que claro. o cidadão vai lá e faz a reclamação diretamente, né? Sabe onde mora, e assim por diante. E o vereador, então, ele serve sim como esse elo de ligação entre a comunidade Claro. e o poder executivo, que na prática é quem acaba Sim, resolvendo os problemas da população. Então, uma das funções do vereador é, sim, levar as demandas da comunidade ao prefeito, ao poder executivo. E com essa iniciativa do Vivo Bairro, que na prática é uma ação da ouvidoria pública, muitos vereadores interpretaram que essa iniciativa estaria atropelando
uma das prerrogativas do vereador, que é também ouvir a população, claro. né? Então, muitos interpretaram que é uma concorrência até desleal, Desleal. né? Então, eles fizeram uma movimentação, principalmente nos bastidores, de tentar minar esse projeto, né? Mas, ainda assim, o prefeito decidiu dar continuidade ao projeto, um projeto que não é novo, ele Já é de antigo. 2013, se eu não me engano, né? Foi reativado agora. E depois as conversas que tiveram, né, que eu consegui apurar, é que mais uma vez colocaram água na fervura, né? Tanto é que o prefeito, na semana retrasada, ele esteve presente na Câmara de Santos para entregar a LDO e o plano plurianual. Teve uma reunião com os vereadores e ele se comprometeu de que os vereadores teriam prioridade no Teria atendimento um das espaço no demandas Viva Bairro. no Vivo Bairro, né? Tá certo. Tá bom, Marco, eu vou pedir a sua licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta do programa teremos já a presença e a participação do professor Vicente Cassiani. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, dia 5 de maio, e agora contando com a presença do professor Vicente Cassiani, advogado, e também do nosso colega jornalista, editor de política do Jornal da Orla, Marco Santana. Eu queria chamar agora, senhores, um VT que trata de um tema do momento. É a fraude no INSS, essa roubalheira escandalosa, 6 bilhões de reais dos aposentados que foram tungados por uma série de ONGs e associações que tomaram o dinheiro dos aposentados. Vamos ver o VT, por favor. Deflagrada há 11 dias, a operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União desmontou um esquema que já desviou aproximadamente 6 bilhões de reais do INSS. A fraude começou em 2019, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, numa reunião entre o advogado-geral da União, Jorge Messias, o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, e representantes da Dataprev, empresa de tecnologia responsável pela folha de pagamento de aposentados e pensionistas, foi acertado que na próxima semana um plano de ressarcimento será apresentado ao presidente Lula. Muito bem, aí está o VT, a demissão do ex-ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, e a nomeação do segundo, quer dizer, o sucessor de Lupe é o segundo do Ministério da Previdência, um ex-deputado, Volney Queiroz. Não sei se o deputado Cassiani foi deputado junto com ele. Foi ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? E agora temos o Volney Queiroz à frente do Ministério da Previdência e o governo aí tentando encontrar um meio de ressarcir os aposentados desse verdadeiro golpe sofrido por eles. Deputado Cassiani, gostaria de ouvir. Um grande abraço a todos, a você, ao Marco e aos seus seguidores e telespectadores. Olha, eu não gosto de falar mal das pessoas, principalmente quando não estão presentes diante de mim. Se havia esquema com o Lupe, e havia esquema antes do Lupe, havia esquema antes do que estava antes do Lupe, e vai haver esquema com o Volney, eu não tenho dúvida nenhuma. E o problema não é que haja o esquema, o problema é a intensidade, que é muito mais grave o problema, é a intensidade com que alguns metem a mão descaradamente, quer dizer, o sistema que está governando mete a mão descaradamente. Por que eu estou dizendo isso? E eu volto a dizer, eu não tenho preferência nenhuma por Bolsonaro e Lula, porque isso para mim acabou. Essa polarização para mim passou de todos os limites. Né? Mas o fato é que, se você pegar o gráfico que aparece de 2019 a 2023, você tem quase que uma linha horizontal de pouquíssima oscilação.
Quando chega em 2023, sobe verticalmente, como se você estivesse diante de um paredão para escalar esse paredão. Então, o descalabro que aconteceu em 2023, 2024, é que nos impressiona no Brasil de cada dia que a gente conhece há muito tempo. Quando você tem escândalos, o escândalo é aquilo que passa do limite. Só vem à tona quando vira escândalo. Então, quando você tem um mensalão, ou você tem o toma lá da cá, essas coisas, isto é uma doença crônica. Mas quando passa de todos os limites, significa que não há mais pudor, não há mais vergonha. É o descalabro, a disfarçatez, a coisa descarada. Não é? E isto, hoje em dia, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo e seja no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, então, eu nunca vi nada igual nos meus 83 anos, que eu vou completar agora de vida, 60 anos em confronto com o mundo do judiciário, ou o mundo da injustiça, que eu sempre chamei assim, porque o que tem mais no mundo da justiça é a injustiça. Você chega num ponto em que não há mais retorno, na minha opinião, Chico. Não há mais retorno. A roubalheira é a tônica, né? É a tônica. Quando ela supera os limites despudorado. Razoável, despudoradamente temos isso. Exatamente. 6 bilhões. Eu quero saber como é que o governo vai fazer, Marco, para devolver isso, porque essas entidades que tomaram o dinheiro dos aposentados, inclusive uma delas, do Sindicato Nacional dos Aposentados, tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Marco Santana. O Chico, Cassione, quem nos acompanha aqui na TV Cultura, é importante a gente registrar também que esse esquema ele não poderia ter tido sucesso, essa fraude, né, esse grande roubo ao povo brasileiro, não poderia ter sido possível se não tivesse a participação de funcionários do INSS. Né, exatamente. Eles participaram. Né? Então, o Cassione registrou muito bem. Fica essa polarização, essa tentativa de polarização. É o Lula, começou no Bolsonaro, né? Mas na prática a gente pode reparar que é um esquema. Ele só pode ter sucesso se tiver a cumplicidade de funcionários de carreira desses órgãos, né? Do INSS e assim por diante. Por outro lado, também vamos destacar de que o esquema só foi descoberto também por funcionários de carreira da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Então, quer dizer, a gente não pode apenas demonizar apenas as lideranças políticas, né? O ministro de plantão no cargo, o presidente que está no cargo, o ex-presidente, mas também a gente não pode santificar todos os funcionários de carreira. Né? E também não pode dizer que todos os funcionários públicos são vagabundos, que não trabalham, que estão ali apenas para mamar nas tetas dos cofres públicos. Né? A gente percebeu claramente nesse episódio de que os órgãos de Estado, quando eles funcionam, eles são muito eficazes. Agora nós temos um grande problema que é assim, e o dinheiro? Como é que nós vamos fazer para resgatar esse ressarcir os aposentados? 6 Porque uma bilhões parte de deles reais. já foi gasto, né? Muito dinheiro. Né? E a partir do momento que o recurso ele é tungado do bolso do brasileiro, dificilmente ele se consegue recuperar. Né? Um grande desafio vai ser identificar todos os participantes dessa grande fraude, né? Individualizar a conduta de cada um, responsabilizá-los e puni-los. Essa é uma questão. Outra grande questão é o prejuízo. O aposentado pensionista que teve esse prejuízo, como ele vai conseguir reaver esses recursos? Vai ser novamente o recurso público que vai ser utilizado, né? Então essa lamentavelmente. Né? E o dinheiro que já foi desviado, né? Esse não vai ser recuperado? Né? Lamentavelmente, infelizmente, é o recurso público, sim. Porque o governo, do ponto de vista legal, é o responsável pelo rombo. O governo, isto é, o Estado. Sim. O governo que está agora
é que tem que tirar do Estado, tirar de nós, o dinheiro que ele tem que ir Dinheiro que iria entregar para de outra mão em área, mão. né? Por que o Estado? Porque o Estado, por força dos seus funcionários, é que tirou o dinheiro indevidamente das pessoas. Então, mais uma vez, o rombo que está aí será coberto por nós, todos. No meu caso, por exemplo, eu não sei, na minha aposentadoria, se eu fui descontado. Eu estou aposentado há, sei lá, 15 anos, ou 20. Sei lá, eu quanto me tiraram R$30 por mês, eu não sei. O fato é que eu não vou pedir de volta se me tiraram, porque esse dinheiro, graças a Deus, para mim não vai fazer diferença. Falta. Mas para o cidadão que ganha um salário mínimo, R$30, R$20, significa mais 2 litros de leite, 3 litros de leite. Sem dúvida significa muita coisa. Sem dúvida. Isso não pode. Por isso que essa roubalheira, isso é um escândalo, é um escárnio. O maior que eu vi até hoje. É uma barbaridade. Realmente. E vamos ver como é que o governo está tentando. Aliás, já tem um novo golpe por aí, que são as pessoas se oferecendo para resgatar, ressarcir o cidadão. Quer dizer, precisa tomar cuidado. É o golpe dentro do golpe. É o golpe dentro do golpe. Porque no Brasil, o golpista dá golpe no golpista, que por sua vez dá golpe no outro golpista. Assim Nós somos hoje um país que perdeu a vergonha na cara, e isto vem como consequência de tudo que a gente está vendo. Porque cada um diz assim, bom, se eu estou vendo tudo isso, eu vou fazer também alguma coisa. Lógico, é um estímulo à roubalheira, a esse escândalo. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, nesta segunda-feira, 5 de maio, o professor, ex-deputado federal Vicente Cassione e também o colega jornalista Marco Santana, que é editor de política do Jornal da Orla. Muito bem, e na esteira dessa discussão a respeito dessa fraude, desse escândalo, dessa vergonha nacional, que é esse roubo de aposentados, de 6 bilhões de reais das aposentadorias, como fica, deputado, gostaria de começar com o senhor, o papel do judiciário nessa questão? O papel do judiciário começou há bastante tempo no Brasil, há pelo menos, seguramente, há uns 15 anos. Eu estava vendo outro dia, não era diletantismo, não era uma coisa para me divertir, não era uma coisa lúdica. Eu estava vendo a composição dos diversos Supremos Tribunais Federais, entre aspas, esse no plural, ao longo do tempo. Há pouco tempo, não faz tanto tempo assim, no meu primeiro mandato de deputado, que foi em 95, 98, o Supremo Tribunal Federal só tinha nomes que eram absolutamente pessoas de uma dignidade, de uma decência, de um cumprimento do dever. De repente, a coisa começou a degringolar, que hoje você vê o Supremo Tribunal Federal que tem hoje, se você pegar a cada década o pior membro, dando um exemplo, o pior membro do Supremo Federal de cada década, você precisaria de 11 décadas para ter um Supremo ruim se você juntasse todos. Sim. Parece que foi isso que foi feito. A sensação que a gente tem é de que pegaram em 11 décadas, porque é desse período para cá principalmente que a gente vê isso, uma coisa absurda. Você tinha antes, eu não vou dar nomes aqui porque eu teria muitos nomes para dar, mas eu tenho uma foto, por exemplo, em que a gente teve uma reunião dentro do Supremo Tribunal Federal, os líderes do Congresso, eu estava entre esses líderes, para tratar de assuntos importantes que diziam respeito exatamente à função do Judiciário, da Polícia Federal, que é a polícia que investiga para valer, porque a Polícia Civil,
de alguns estados, ela é cúmplice, até mesmo, grande parte dela, das mazelas que a gente vê aí. E o crime organizado tomou conta de tudo no Brasil hoje, não é da polícia, tomou conta de todos os setores de atividade. Então você tinha um Supremo que você ia fazer uma sustentação oral no Supremo, você dizia, excelentíssimos senhores ministros, e você dizia isso sentindo o que você estava dizendo. Hoje, se eu for fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, eu diria mais ou menos aquilo, os senhores são o que há de mais odiado no Brasil, como disse aquele Sebastião Coelho, que, por sinal, fez faculdade de Direito aqui em Santos, e provavelmente tenha sido meu aluno, porque naquele tempo todos os que passavam, era a única faculdade que tinha, e eu não me lembro dele, mas deve ter sido. É o que ele falou outro dia na sustentação oral. Né? Um Supremo em que o Zanin manda lacrar os celulares da imprensa e dos advogados. E a ordem dos advogados, olha, esse é o nosso Supremo. Me dá nojo, eu digo isso publicamente, tenho falado isso em todos os lugares, das lives, me dá nojo, a começar pelo decano. E não sei se vocês percebem que, com o passar do tempo, o indivíduo que é descarado ou que não tem vergonha, ele tem a cara dele modificada. Vocês perceberam isso? É uma coisa que nem o Walt Disney. O Walt Disney ele fazia os desenhos animados colocando com uma precisão perfeita quem era bom caráter e quem não era bom caráter. A cara do bicho mostrava. E essa modificação, isto é provado, é a biotipologia criminal, prova isso. Você vê a cara do psicopata, você vê a cara do safado, do sem vergonha, você vê a cara do covarde, você vê a cara do oportunista, dificilmente... Do dissimulado. É uma coisa impressionante, do cantor de boate, você vê a cara de todo mundo. Então, esses são os responsáveis pela frouxidão generalizada, porque são 11, e em qualquer país do mundo há um mínimo de decência, um mínimo que eu chamo de mínimo ético, que é o von Ehring, que foi um dos maiores juristas, um dos maiores pensadores que houve nos últimos 2 séculos, vamos dizer assim. Ele dizia, é preciso que haja um mínimo ético. Eles são os responsáveis porque eles abriram as portas da sacanagem. As portas da sacanagem são abertas num determinado momento, escancaradas. Às vezes tem uma frestinha. A sacanagem entra e sai devagarzinho, de fininho. Às vezes não. Agora, hoje, estão arrombadas as portas da sacanagem. Marcos Santana, gostaria de ouvir. Chico, o que o Cassione explana em relação à credibilidade, à maneira como as pessoas encaram a Suprema Corte Brasileira, está ligado diretamente ao critério de escolha dos integrantes. Né? Porque você não pode, num país que se pretende civilizado, soberano, ele não pode admitir que o critério de escolha seja o advogado que atuou num caso particular do ex-presidente, né? Agora o atual presidente, muito menos o outro presidente que indicou um membro da Suprema Corte, porque era colega de copo de tomar chopp na churrascada, ou outro que é terrivelmente evangélico. Isso não pode ser critério para alguém ocupar a Suprema Corte Brasileira. E aí acaba refletindo nas próprias decisões, na credibilidade dessas decisões, e acaba contaminando todo o sistema. Né? Agora, eu quero chamar a atenção também que a Suprema Corte é a parte mais assim visível, porque os integrantes do Supremo se tornaram grandes celebridades na prática, né? São quase que influencers, né? Mas eu quero chamar a atenção também ao resto do Poder Judiciário do Brasil. Né? Exato, aí o exemplo vem de cima. Estão completamente, uma parte significativa está completamente desconectada da realidade da população brasileira, do cidadão comum. Né? A começar pelos altos ganhos
né, que superam e muito o teto constitucional. Né? Eu estava vendo de uma notícia de que um juiz recebeu R$100 mil de auxílio alimentação. Sem falar bolsa paletó, bolsa saúde, bolsa não sei o quê. Bolsa aluguel, bolsa carro, bolsa viagem, bolsa paletó e assim por diante. Né? Tem até um levantamento de que praticamente 100% dos juízes de primeira instância do Brasil ganham mais do que o teto constitucional. Quer dizer, completamente, deveria ser uma coisa ilegal. Né? Porque, na verdade, quem não ganha 100%, na verdade, é uma punição da própria categoria. Né? E a gente percebe também a própria qualidade, o Cassiano vai falar melhor do que eu, mas a própria qualidade das decisões, que faltam, no mínimo, uma sensibilidade de interpretar a legislação vigente. Né? Falta ali, muitas vezes, até a gente desconfia de que o juiz que deu aquela decisão, o juiz ou o desembargador, simplesmente não leu o processo, porque as provas estão ali e ele não fez a interpretação do que diz a lei. E isso aí acaba, assim, provocando uma perda de credibilidade muito grande. E o que deixa a gente entristecido e também desapontado, que os órgãos de fiscalização do Poder Judiciário são muito tímidos e, na prática, eles não atuam como deveriam atuar. São cúmplices, na verdade, você tem toda a razão. E o pior, o que acontece? Você tem hoje um nível intelectual baixíssimo pela proliferação de faculdades de direito no Brasil inteiro. Quando eu estudei direito, você tinha 2 turmas, uma à noite e uma de manhã, de 50 alunos, e isto era o que havia em Santos, e se formavam 100 alunos por ano. Hoje você tem 7 faculdades, e além de ter 7 faculdades, estou dizendo em Santos só, fora os outros lugares. E essas 7 faculdades formando muito mais turmas por ano, tá certo? Então, isso já baixou o nível intelectual, que é uma coisa impressionante. O segundo problema é a falta de vocação, porque o juiz tinha que ser submetido para ser juiz. Afinal de contas, julgar é usurpar de Deus esse poder. Então, os juízes tinham que ter uma triagem. A formação, né? Claro, e o exame psicológico, psicotécnico, vocacional, para saber quem tem realmente a capacidade de se dedicar a julgar os seres humanos e os conflitos humanos. Mas pior ainda que isso, e você vai dizer, tem coisa pior? Ainda tem coisa pior. Além da falta de vocação e a falta de preparo intelectual, que são 2 coisas seríssimas no judiciário, veio uma coisa tecnológica chamada audiências online e processos eletrônicos. Você não tem mais o processo físico de folha na mão, e as audiências são feitas todas, cada um no lugar. O réu está lá no não sei aonde, o advogado está não sei aonde, o promotor não sei aonde e o juiz não sei aonde. Não existe mais o contato humano. Quando havia isto, o réu estava sentado a 3 metros do juiz, o réu no processo civil, a mesma coisa, réu e autor. Né? E havia conversa, os advogados se falavam entre eles, falavam com o promotor, havia debate, havia inclusive uma coisa que chegava às vezes até às vias de fato. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, na minha idade eu não seguro, eu bati em 2 juízes, 3 promotores e 2 delegados na minha carreira, mas não é de bater, de fazer assim, não. É de pôr no chão, porque eram pessoas desqualificadas, que não tinham competência, que eram atrevidas e que denegriam o sistema. E o sistema se depurava por si só. Havia momentos em que a coisa não era acadêmica. Vossa Excelência é um animal. Animal é a mãe de Vossa Excelência. Não. Tinha uma hora que era assim, ó. Resolvia. Acabava o problema. Aliás, e hoje era o tempo, né, deputado, professor,
era o tempo em que o juiz falava nos autos. Falava nos Não autos. é que nem hoje, que fala na televisão toda hora, todo instante. E não Você fala vê nos ele, autos. E não fala nos autos. Muito bem, senhores. Pedir licença de ambos, vamos para o intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e vamos agora para o último bloco do programa desta segunda-feira, 5 de maio, recebendo com muito prazer Vicente Cassione, professor de Direito Penal, ex-deputado federal, e também o nosso colega jornalista, assim como Cassione, jornalista também, Marco Santana, que é editor de política do Jornal da Orla. Eu queria, neste último bloco, ouvi-los a respeito do processo sucessório eleitoral em São Paulo, no ano que vem, em 2026, tendo em vista que o ex-governador e atual ministro do empreendedorismo, Márcio França, do PSB, recentemente, durante a formação do novo diretório do Partido Socialista Brasileiro em São Paulo, revelou que pretende disputar a eleição para o governo de São Paulo, desde que com o apoio do PT e com o apoio do presidente Lula, disputar o governo de São Paulo, provavelmente contra Tarcísio de Freitas, que deve ser candidato à reeleição. Como é que vocês analisam essa manifestação do ex-governador e atual ministro Márcio França, provável candidato ao governo de São Paulo? Bom, primeiro tem um fator importante, que vai ser a decisão do atual ocupante do cargo, Tarcísio de Freitas, se ele vai à reeleição, que é o cenário mais provável, ou se acontece alguma reviravolta, ele decide disputar a eleição presidencial. Essa semana passada, o vice-governador, Felipe Ramute, ele deu uma declaração muito importante, passou despercebida por muita gente, mas de que ele disse que o Tarcísio ele não vai se submeter ao papel que Fernando Haddad se submeteu em 2018, que o Lula se lançou preso, se lançou candidato a presidente, e o Fernando Haddad ficou ali como se fosse uma espécie de estepe, que de fato aconteceu. Lula foi impedido de disputar e Fernando Haddad assumiu a candidatura. Então, Ramute disse que o Tarcísio não vai se prestar a esse papel de candidato estepe, né? Deve ser candidato a governador. Seria uma estratégia do bolsonarismo de lançar o Jair Bolsonaro, ainda que inelegível, e nos 43 do segundo tempo fazer a substituição, colocar o Tarcísio como candidato. Então, nesse sentido, o Tarcísio, a tendência é que ele vá buscar a reeleição, claro. Que na minha avaliação até seria uma candidatura muito consistente, com chance de vitória muito grande, né? E, por outro lado, fica a grande dúvida se Márcio França realmente ele vai conseguir fazer essa costura política de conseguir conquistar o apoio do PT e do presidente Lula, que são apoios muito importantes. Se você analisar os resultados da eleição de 2022, percebe claramente que o pessoal falava, no Nordeste, o PT foi muito bem votado no Nordeste, mas o fiel da balança que garantiu a vitória do presidente Lula foi no Colégio Eleitoral de São Paulo. O presidente Lula ele conseguiu reduzir a diferença dos votos do estado de São Paulo. E Minas Gerais também. Minas Gerais também. Fundamentalmente em São Paulo, que foi a maior redução da diferença de votos entre o Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Então, nesse contexto, o Márcio França ele apresenta o seu nome para a disputa, ele já vem fazendo críticas severas ao atual ocupante do cargo, mas eu acredito que essa candidatura do Márcio França ela só se viabiliza se o PT não lançar e apoiar. Não lançar e apoiar, que é um desafio muito grande para o PT, né? O PT abrir mão da cabeça da chapa, eu acho que a própria pressão interna do partido é um dificultador a mais. Cassione, qual é a sua impressão a respeito do processo? Eu acho a análise do Marco muito boa, mas como a gente está tratando de uma certa adivinhação, por melhor que seja a análise que ele tenha feito, você pode fazer uma outra com a mesma lógica. Em primeiro lugar, o Márcio França, normalmente, desde que ele é menino,
ele queria ser presidente da República e disse para o pai dele, eu vou ser político. Isso, ele era meu aluno na faculdade, e ele dizia, eu vou ser político. Falei para o meu pai, quando meu pai queria que eu não me metesse em política, e eu disse para ele que eu ia ser político, a minha profissão não ia ter nada de advogado, de médico, era isso, e eu ia chegar à presidência da República. Claro que, provavelmente, ele não chegue, né? Mas ele já foi longe, até governador do estado de São Paulo ele já conseguiu ser. Só que o Márcio, ele é candidato dele mesmo. O Márcio, quando fabrica candidaturas paralelas, quer dizer, ele joga alguém para sair candidato a alguma coisa, ele está vendo lá na frente o que este que ele está jogando aqui vai dar para ele no caminho que ele quer seguir. Veja o caso do Eduardo Campos. Tá? Ele atirou-se de cabeça. Antes foi o Garotinho, você lembra? Sim, Garotinho. Como ele mergulhou de cabeça no Garotinho? 2002. Exatamente. Então o Márcio, ele passa 24 horas por dia arquitetando a carreira política dele. Não deu para fazer isso, ele faz aquilo. Então, eu estou dizendo isso porque é uma realidade. Não estou falando mal dele nem bem dele. Estou dizendo que ele está pensando nele. Bom, em segundo lugar, o Fernando, o vice-governador, Ramute, não é isso? Felipe Ramute. Felipe Ramute. Felício, né? Felício. Ele está dizendo uma coisa que ele está falando por conta dele. Porque muito mais esperto do que todo mundo acha que o Tarcísio é, como técnico, ele aprende tudo na vida muito, muito depressa. Ele já aprendeu a fazer política mais do que muita gente que está há 30 anos na política. Então, ele sabe muito bem aonde ele está pisando, para ir aonde. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o Tarcísio não vai ser estepe. Mas se ele perceber que ele, pelas pesquisas, estará em condição de se eleger presidente da República, não tenha dúvida que ele não vai esperar 4 anos governando São Paulo, ao invés de pegar o bonde da presidência da República. Ele está muito mais atento ao quadro que anda aí, e pior, é que o PT não tem quadros nem para o governo do Estado, nem para a presidência da República, porque o PT morreu. O PT está vivo com aquela chama da vela que fica bruxuleante, assim, que é o Lula. Porque se você tirar o Lula hoje do cenário, não há mais PT. Então, o PT, não tendo mais existência própria, ele apoiaria o Márcio, porque o Márcio ele foi com o Alckmin, ele deu um jeito, ele foi vice-governador, depois se elegeu, acabou se elegendo, não, assumindo o governo do Estado. Ele esteve com todo mundo, sempre na estratégia dele. Eu acho que o Tarcísio, na minha opinião, saia presidente se o Bolsonaro for inelegível, e acho que é capaz até de sair, vou dizer aqui uma coisa que parece heresia. Se ele estiver bem nas pesquisas, melhor do que o Bolsonaro, eu não tenho dúvida que a primeira grande surpresa de que a política faz, muitas vezes, o milagre torto, ele sai candidato à presidência e disputa até contra o Bolsonaro. Porque o Tarcísio não está para brincadeira. O Tarcísio gostou do jogo, entrou no jogo e não está afim de virar banco. Ele não é estepe, ele é titular. Então, ele é o pneu que roda, principal, não é o que fica no porta-malas. Se a pesquisa mostrar Tarcísio favorito, seja para o governo do Estado, se ele não estiver para presidente. Ele vai para o governo do Estado. Se der para presidente, ele vai para presidente. Chico, claro. O Cassione falou muito bem que nós estamos aqui fazendo adivinhação. Palpitismo, né? Claro. Futurologia, né? Por isso que é isso, meu cara. Especulação. O noticiário político plena. permite a especulação. Ela é perfeitamente Exatamente. justificável
no noticiário Exatamente. político. Até para que a Vive gente disso. erre. Mas Até que a gente erre. Mas exatamente, até por conta desse perfil do Tarcísio, de ser uma pessoa bem pragmática, bem prática, né? Primeiro, eu não acredito que ele vá abrir mão de uma reeleição certa por uma disputa duvidosa, porque a gente não pode ignorar esse nunca, por aspecto mais que também. alguém goste ou desgoste do presidente Lula pessoalmente, a gente não pode ignorar a capacidade eleitoral do presidente Lula, né? Então, e a tendência é que ele tenha uma candidatura muito mais forte, muito mais consistente do que teve em 2022, que Lula era um candidato de oposição. E hoje não, hoje ele é um candidato, será, no ano que vem, Se for. será um presidente no exercício do cargo, né, candidato à reeleição. Então, o poder disso daí é muito grande. Mas caiu E por muito outro- na popularidade, né, Marco? Mas, Esse é o problema mas que a ainda gente... assim, eu acho que Tem tempo ainda de tem recuperar? tempo de recuperar, né? Eu acho que o grande desafio... Ou de afundar mais. É, As é duas verdade. coisas. Tá? Mas eu acho que tem um outro fator nessa equação que a gente não pode ignorar, que chama-se Gilberto Kassab, que quando o Felício Ramute fala, na verdade o que eu estou ouvindo é Gilberto Kassab falando, né? Você Porque tem toda a razão. acho que a grande estratégia Sem de Gilberto dúvida, não. Kassab, ele busca cada vez mais ter o seu projeto partidário de fortalecer o PSD como uma grande liderança do Centrão, e, por outro lado, também tem o seu próprio projeto pessoal. Então, o que eu tenho ouvido muito comentarem é que, na verdade, Ele quer ser o vice ele do quer ser Tarcísio. o vice do Tarcísio. Tarcísio. Então, Tarcísio, candidato Governador. a governador à reeleição, Kassab vice. eleito, e o Kassab já teria, no mínimo, aí 9 meses, 9 meses daqui, no governo de São Paulo. do governo de São Paulo, e disputaria A ele exemplo- próprio a a exemplo eleição de Márcio que aconteceu França. com Márcio França. Muito bem, senhores. Vamos esperar para Vai ver guardar, Cassiano. nesse palpitômetro aqui, né, quem é que acaba acertando, porque a gente pode errar os dois e aparecer uma terceira possibilidade, porque o Ciro Nogueira, que também foi deputado comigo, está mostrando que tem o mesmo jeitão do Kassab, o Ciro Nogueira já fez aí a União Brasil e o PP juntaram-se Federação. e criaram o maior partido da Câmara. É verdade. Então ninguém subestime ninguém É verdade. até a reta final. Vamos esperar para ver e para crer, como diria o saudoso, grande intelectual santista Evêncio Martins da Quinta Filho, o Zego, de A Tribuna. Cassiane, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui na Opinião. Marco, muito obrigado. Eu que agradeço e até a próxima. Muito bem, senhores, e assim chegamos ao final. Agradeço ao Vicente Cassione, agradeço ao Marco Santana, e especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.